pela forma sucinta. Tenho uma grande dificuldade, eu sou descálcula e tenho dislexia também nesse meio, por isso que às vezes eu troco. Às vezes diz José em vez de João. Às vezes acontece, mas meus seguidores já estão acostumados aí com isso. Bem-vindo, leitor, ao segundo episódio do meu bate-papo com o psiquiatra e autor João Carlos Mello. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, eu vou deixar aqui nos cards. Lá eu também comento que eu vou dividir esse bate-papo em 3. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para quando esse conteúdo surgir, você ser avisado. Fique agora com a continuação do segundo episódio do Conversa Intimista com o João Carlos de Mello. Tem um grande problema com as pessoas serem claras. Eu digo que é um problema, hoje não mais, porque eu já consigo interpretar e ver de uma forma que eu consiga desenrascar, como vocês falam por aqui, né? Mas na leitura, eu sou mais vagarosa, porque são conceitos novos, são coisas que eu nunca vi, eu nunca tinha ouvido os termos, eu prefiro desacelerar, não tentar bater metas e entender o que o autor tá querendo falar. Portanto, seu livro está aqui em casa totalmente riscado, tá? Porque são muitas coisas. Adorei a jogada dos símios. O que eu queria perguntar é, pra ser tão sucinto assim, foi a revisão final do livro? Eu tô falando aqui já nos 2 livros que eu li. Eu achei você muito sucinto. Existe em cada gênero literário, pelo menos eu quero que você me entenda, como você, eu gosto, sou a favor da polaridade nesse sentido. Eu gosto de uns graus de dificuldade. Mas esses temas de livros que são, como você falou, que a moça disse, manifestos, ou livros que estão tentando abrir os olhos das pessoas para alguma coisa, quanto mais sucinto o autor for, melhor. Quanto mais simplificado ele dá essa mensagem, melhor. Ele vai ter mais êxito. Então a gente não tem necessidade de aprender ou refletir de coisas mais complexas. O óbvio, nesse caso, se enquadra melhor. Então a minha pergunta é, a revisão final faz esses livros seus ficarem mais sucintos ou isso não tem tanto a ver, você já faz isso? É uma coisa sua. É diferente nesses 2 livros que referiu, porque o primeiro desses 2, antes destes 2 eu já tinha publicado outros 2. Eu sei, tem 4, eu ia chegar aí. Mas bom, o primeiro desses 2, nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes, portanto a versão que eu enviei para a editora foi muito aproximada da versão final. E portanto depois houve assim umas pequenas sugestões, por exemplo, na parte que eu fazia referência ao Darwin, havia lá assim umas coisas que não eram tão relevantes e faziam perder um pouco a dinâmica, o ritmo da leitura. E tem um ritmo muito bom os seus livros. Obrigado. Muito bom mesmo. E isso é uma coisa que o próprio tem dificuldade em perceber. E os editores depois têm essa grande capacidade, não é? Já é uma peneira. Exatamente. E, portanto, tem acontecido sempre as sugestões que fazem para fazer assim uma modificação assim deste tipo foi sempre feito de uma forma muito empática, muito respeitosa, se eu concordava, claro. E aquilo que eu penso é assim, quem percebe o livro na sua edição, na sua forma final, na forma de o apresentar ao público, são os editores, não é o próprio autor. E, portanto, recebe sempre muito bem essas sugestões. Mas, realmente, em relação a esse, não houve assim muitas mudanças. Bens das próprias emoções. Aí já houve um pouco. Porquê? Porque inicialmente a tal que eu enviei pela primeira vez tinha uma parte muito técnica. Havia partes que eram mais técnicas. E isso cortava um bocadinho o ritmo. E retirava um pouco do interesse que as pessoas tinham a ler, porque essa parte, no fundo, era mais destinada aos técnicos, não é? E não interessava tanto ao público em geral. Tanto que a editora nos perguntou qual era o público-alvo que eu pretendia. É o público em geral, realmente. Sim. E, portanto, aí não faria sentido estar a pôr estas coisas. Pronto, acabei por tirar e tirei aquelas partes que eu próprio considerei. Não houve uma indicação. Tira esta parte, aquela. Portanto, a ideia foi esta, eu concordei e fui tirando essas partes. Acabou por ser várias páginas que saíram e o resultado final assim foi melhor. Depois, uma coisa que eu gosto muito nos livros, dos títulos. E os títulos foram sempre muito aceitos. Eu já ia lhe perguntar, os reféns das próprias emoções, ok, faz muito sentido pra mim, mas geralmente os editores diminuem o máximo
máximo o título para ser algo mais que fique na mente. O segundo livro não é muito grande, embora que explique o livro. É um grande spoiler do livro, eu acho esse título. O título realmente é um bocadinho grande. Nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. De onde é que me veio a ideia deste? Veio precisamente de uma frase de um psiquiatra que era da corrente da antipsiquiatria, em inglês, chamava-se Ronald Lang, e que eu ponho como epígrafe no início do livro. Então, aquilo que ele dizia num dos livros que escreveu, dos vários livros, uma frase no meio de tantas, que eu agarrei aquela frase já há muitos anos e fixei-a. E a frase era assim: que mais podemos fazer nós que fomos criados frágeis e recebemos ordens para sermos fortes? Então, mudei assim um bocadinho, fiz, portanto, a respectiva referência e agradecimento, digamos assim, direto ao autor, e usei esse tipo. Acontece que as pessoas leem aquilo e rapidamente se identificam. É mesmo isso que eu sinto. Sinto que a sociedade, enfim, de uma maneira geral, várias situações da própria vida exigem muito de nós, exigem que sejamos muito fortes. E depois nascemos frágeis no sentido de que eu estive a dizer há pouco, como espécie, como pessoas. Sim. Já agora dou só assim um exemplo. Houve pessoas que nesta pandemia, que nos afetou no início, tiveram muitas dificuldades em ficar em casa ou em ficarem assim mais distantes de outras pessoas. Porquê? Porque precisam sempre muito das outras pessoas e de estar com pessoas, etc. Mas houve um grupo grande de pessoas que, ao ficar em casa, ficou mais ao seu próprio ritmo. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, de uma maneira geral, sentem como as relações interpessoais, por muito simpáticas e afáveis e sociáveis que sejam, sentem muito que as outras pessoas são muito exigentes. Nós temos que estar sempre bem dispostos, temos que estar sempre prontos e falar. Não é nada fácil duas pessoas estarem um bocadinho juntas e não terem que falar. E isto muitas vezes, nomeadamente para algumas pessoas, são exigências grandes. É uma exigência para sermos fortes, digamos assim. Quando às vezes aquilo que apetece é estarmos assim enroscados. Em silêncio. Deixa eu te dar uma sugestão. Eu acho que já tá ficando de noite aí e tá escurecendo a sua câmera. Posso ir ligar a luz. Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar era sobre as capas. Depois que eu li Emoções, eu entendi. Não é uma capa que me fizesse o impacto que a primeira dos Frágeis me fez, certo? Porque foi a capa que me chamou pro livro. Eu olhei aquela capa e isso que eu queria. Essa foi uma escolha sua ou da editora? A capa é escolha sempre da editora, dos criativos e dos designers da editora. Exato. E perguntam se eu gosto e colocam a hipótese de, caso eu não goste, dão uma outra alternativa. E aconteceu que quer uma, quer outra, gostei. Uma coisa que eu gosto nos teus livros é que são poucas páginas, mas que parecem o dobro. A gente sente que sai da leitura como se tivesse, e eu digo com propriedade, lido 500, 600 páginas e você olha, só tem isso, né? Essa qualidade, eu acho, do ritmo da leitura, de você ir se perdendo nesses conceitos. Uma das curiosidades também que eu tenho, depois que eu fui fazer assim uma breve pesquisa, porque não é muito difícil você encontrar João por aí, é só colocar o nome dos livros, você encontra ele em diversas plataformas, pessoas falando sobre. É que o João tinha mais 2 livros, não é? Que é As Faces do Inconsciente, O Inconsciente está no Cérebro. As Faces do Inconsciente, que eu já vou ter, ele foi lançado em 2005. A pergunta que te faço é, como escritor, quais as diferenças que tu nota desse autor que escreveu em 2005 para o que escreveu o último livro agora em 2021? Em parte o tema era mais específico, sempre foi um tema que me interessou muito, porque fala-se muito do inconsciente, o que é o inconsciente. Nós ouvimos desde a escola secundária,
o Freud falou no inconsciente, o id, o ego, o superego, os mecanismos de defesa, enfim, tudo isso. E, portanto, isto sempre foi um tema que me interessou e tive dificuldades em arranjar, mas tive dificuldades em arranjar livros que explicassem de uma forma como eu gostava o que é o inconsciente, como é que o Freud começou a desenvolver estas ideias, porque o Freud de início não estava nada virado para estas coisas. Como é que ele começou a desenvolver isto? E no fundo, o que é que isto quer dizer mesmo? Quando se fala de inconsciente, estamos a falar de quê? Realmente, aquilo que eu vi é que ou são algumas obras demasiado simplistas que depois perdem rigor, ou então são tão complicadas que se vê que os autores estão a falar uns para os outros. E eu, nessa altura, tive essa ideia, portanto, em 2005, para fazer esse livro sobre o inconsciente. O que é o inconsciente? Numa perspectiva da psicanálise e da grupanálise. Entretanto, tive também a inspiração de um psicanalista e grupanalista brasileiro, já falecido, que era o David Zimmermann. E o David Zimmermann é de Porto Alegre, tem muitos livros publicados sobre psicanálise, sobre psicoterapia do grupo, grupanálise, muito interessantes e de uma forma aquela forma que eu gostaria de conseguir um dia explicar as coisas, de uma forma assim, muito acessível, muito clara para as pessoas. Não seja modesto, você já está nesse caminho. Sim, eu penso que sim, modéstia à parte, penso que sim. Mas nessa altura inicial, queria muito conseguir isso. Eu penso que consegui, porque o próprio David Zimmermann, a quem eu pedi o prefácio, e ele de uma forma muito generosa fez o prefácio, ele não tinha nada a ganhar com isso, ele tinha a carreira dele feita no Brasil e, portanto, tinha falado com ele apenas uma vez, num congresso cá em Lisboa, e fiz-lhe o pedido mais tarde e depois ele aceitou, como disse, de uma forma muito generosa. E ele no prefácio diz precisamente isso, que essa intenção que eu tinha, que na opinião dele tinha conseguido plenamente o objetivo, chegar ao grande público. Mas o tema em si é um tema muito específico, é o inconsciente. E durante vários anos, isto foi em 2005, durante vários anos não publiquei. Mas, enfim, ia lendo, ia escrevendo assim umas coisas e até pensei inclusivamente em escrever ficção, escrever um romance, mas a questão é muito simples. Eu acho que escrever ficção, escrever um romance é muito, muito, muito difícil para mim. E então pensei assim, mas então, se é muito difícil e se eu gosto de escrever, posso continuar a escrever sobre outras coisas. E então em 2017, pronto, foram vários anos depois, que então eu assumi mesmo, eu quero continuar a escrever, vou continuar a escrever, gosto de escrever e pronto, investir nisto. E escrevi o outro, o inconsciente está no cérebro, porque foi uma forma de articular os conceitos da psicanálise com das neurociências, porque as coisas não existem no abstrato, passam-se dentro do cérebro. E, portanto, este segundo também, enfim, procurei dessa forma, enfim, ser acessível, ser claro, que as pessoas entendessem, mas cá está. Aqui um tema ainda muito, muito específico. Depois, a própria editora não tinha o impacto que a Bertrand tem, uma grande editora. E, portanto, hoje o que é que eu fiz? Fiz o livro O Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, aqui já um pouco diferente, porque aqui já mais virado para temas, para questões que dissessem respeito a toda a gente, mais abrangente. Procurei, assim, algumas editoras, enfim, não responderam, não é muito comum acontecer. Hoje ainda fiz depois uma segunda tentativa, enfim, enviei para umas 5 editoras, não tive a resposta de uma que não se enquadrava no esquema editorial da editora, pronto, tudo bem, mas depois, passado algum tempo, não recebia nenhuma resposta, sabia que é mesmo assim, que as coisas acontecem, passaram vários meses e voltei a enviar. Desta segunda vez, obtive uma resposta da Bertrand. Foi muito interessante porque eu sou dos Açores, vivi lá até quase aos 18 anos e depois vim para cá para Lisboa estudar. Estudava na Faculdade de Ciências Médicas, que é no Campo Mártires da Pátria, Campo de Santana, e ia muitas vezes à Baixa. E então ia muitas vezes, gostava muito de ir, era assim um deslumbramento. Ainda não havia a FNAC nessa altura, há a livraria Bertrand do Chiado. E pronto, ainda não conheço. Conhece? Ainda não. Então tem que conhecer, quando vier a Lisboa. É mais antiga. Foi uma surpresa e uma experiência realmente extraordinária, porque a apresentação do livro foi feita nessa mesma livraria. Foi assim muito bom. Pedi que
António Coimbra de Matos, recentemente falecido, é considerado o psicanalista mais prestigiado de Portugal, que escrevesse um prefácio e que apresentasse o livro. E cá está, mais uma vez, estas coisas contribuem também para as coisas boas que temos dentro de nós. E, portanto, ele também não precisava disso e aceitou com todo o gosto, com todo o afeto, com toda a generosidade, e aceitou e fez o prefácio, depois a apresentação. Então. Depois, portanto, os reféns das próprias emoções foi também para o grande público, no entanto, um tema mais restrito. Mas muitas pessoas são afetadas por este problema, muitas pessoas não sendo afetadas têm alguém na família ou amigos ou conhecidos que têm este problema. Mas, para além disso, não é só a doença em si, portanto, aspectos que fazem parte da própria doença, mas que nestas pessoas estão muito afetados, mas são questões que têm a ver com toda a gente. Toda a gente tem emoções, toda a gente tem impulsividade, umas pessoas mais, outras pessoas menos. Todas as pessoas, faz parte da natureza humana, têm angústia de abandono, angústia de rejeição, angústia de separação. Faz parte da natureza humana e, portanto, tudo aquilo acaba por dizer respeito a toda a gente, mesmo quem não tenha a doença. E já agora, em primeiríssima mão, vou dizer à Ana... Olha, pois está aí. O próximo, em princípio, enfim, está na fase de edição, enfim... Vamos ver, aqui que ninguém nos ouve, o próximo será sobre um tema, este sim acaba por ser para toda a gente, por autoestima, narcisismo, enfim, há sempre pessoas que não se interessam muito, as emoções, a perturbação borderline também. E este tema do próximo diz respeito a toda a gente. É o quê? A solidão. E, portanto, será o próximo, este ainda mais para o público em geral. Progressivamente, aquilo que eu tenho procurado fazer é precisamente chegar a todas as pessoas com temas, com questões que dizem respeito a todos nós, a toda a gente. E quando é que esse bendito vai aparecer para o mundo? Talvez em breve. Talvez em breve. Daqui a um mês ou assim, ainda não tenho bem a certeza. Olha lá. O mal que as editoras aqui têm é que a gente, agora parece que está melhorando, né? A editora Top Seller lançou com antecedência os seus lançamentos, que às vezes é bom a gente saber com antecedência para a gente planejar, né? Aqui em Portugal, o que eu percebo é que algumas editoras deixam em cima da hora, e isso não é muito legal, até para quem está criando conteúdo para divulgar os livros dessas benditas, mas tudo bem, gostei de saber.